Um dia de vida que o Senhor tem nos dado, teu cuidado, tua proteção, teu direcionamento em todas as coisas. Nós queremos te louvar, Senhor, porque nesse momento nós nos desligamos, Senhor, de tantas coisas e nós queremos nos ligar, Senhor, ao redor da tua palavra. Queremos pedir que os nossos ouvidos, Senhor, estejam, Senhor, preparados para ouvir a tua voz, o nosso coração para recebê-lo e que nós possamos viver, Senhor, as instruções que nós vamos receber. Pedimos que o Senhor receba esse tempo, Senhor, como um momento de adoração ao teu nome. Abençoa a vida da doutora Edmeia, usa nas tuas mãos. E também esse louvor, Senhor, que nós vamos entoar, Senhor, que os teus ouvidos, Senhor, se alegrem com a nossa voz nessa noite. É o nosso pedido em Cristo Jesus. Amém. 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 Go ahead. I did. Amém. Posso começar, pastor? A gente vai fazer um louvor and then you can start. Okay, thank you. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Amen. Amém. All yours, Tá sister. Sim. Então, irmãos, vamos começar um estudo de crescimento e aprofundamento da nossa vida cristã, tomando por base o que nos ensina o apóstolo Pedro na sua segunda carta. Vamos começar hoje e vamos levar algumas quarta-feiras, porque precisamos entender o que é que esse apóstolo nos ensina. Então, nós vamos ler agora o que está escrito na segunda carta de Pedro, do versículo 1 ao versículo 8, onde está escrito assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas
e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque, repetindo o versículo 8, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, nós vamos meditar um pouco sobre o ensino que Pedro nos dá na sua segunda carta, onde o apóstolo nos adverte que devemos nos equipar com uma série de 7 características no nosso caráter. Aqui nós temos a impressão de que Pedro estava interessado em aritmética, porque ele fala em multiplicação e em adição. Então, ele começa assim: graça e paz sejam multiplicadas, no versículo 2. E no versículo 5 ele diz que devemos somar a nossa fé, a virtude, e com a virtude o conhecimento, e assim ele vai. Então ele fala de multiplicação e de adição. Deus multiplica e nós somamos. Mas só podemos somar quando nós absorvemos a graça que Deus multiplica em nós. Nos versículos 3 e 4, Pedro nos fala sobre a supremacia de Jesus. Ele diz: visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ele diz que em Jesus há poder sem fim, generosidade abundante e grandes e preciosas promessas, e que pela virtude, preste atenção, do nosso relacionamento com Ele, nós somos participantes da natureza divina. Não é bom? Pedro nos diz que é possível, sim, sermos participantes da natureza divina e, assim mesmo, sermos nativos e infrutuosos ou infrutíferos. Quer dizer, é possível estar ligado em Cristo, mas não construído nele, pois é isso necessário. Por isso se faz necessário o nosso esforço.
Não sei, meus irmãos, se vocês estão lembrados, quando Jesus fala em João 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, meu pai é o agricultor. Aí no versículo 2 de João 15, ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, meu pai corta. Está vendo? O ramo pode estar na videira e não dar fruto, será cortado. Nós precisamos rever essa história que se diz por aí: uma vez salvo, salvo para sempre. Você não fez nada para ser salvo, você não fez nenhum esforço, você ganhou de graça. De graça. Quer continuar assim? Vamos continuar na graça, mas como filhos de Deus, pela graça nós partimos da morte para a vida. Enquanto éramos mortos, produzíamos o quê? O que é que morto produz? Mau cheiro. A única coisa que um cadáver produz é mau cheiro. Mas uma vez que nós nascemos de novo, nós temos vida. Então vamos produzir frutos de vida. Por isso, para isso é que nós precisamos canalizar toda a nossa energia em estar equipado com essas 7 grandes virtudes que Pedro identifica para nós. Virtudes que devem crescer em medida. Essas qualidades, do versículo 5 ao versículo 7, que bondade, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Pedro diz que se possuímos essas qualidades, não cairemos. Uma coisa é tropeçar e a outra é cair e ficar lá embaixo. Aqui existe uma grande garantia para nós. Se estas qualidades estão em nós, não tropeçaremos, não cairemos, iremos até o final da jornada, mesmo errando às vezes. Aqui você pensa na nossa marcha, na vida cristã. Como João diz: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Essa é a nossa caminhada na vida cristã. Não seremos deixados para trás. Nós concluiremos a nossa carreira. Como Paulo diz: completei a carreira. Guardei o quê? A fé. Multiplicada. Multiplicada, porque é Deus que multiplica a fé. Isso nós aprendemos e vamos falar mais e mais disso aqui durante o nosso estudo em 2 de Pedro. Se essas qualidades, Pedro diz, se essas qualidades não existem em nós, nós seremos cegos. Que tipo de cegueira? Que tipo de cegueira? Olha, Jesus Cristo diz para os irmãos da igreja em Laodiceia: nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que cegueira! Pedro aqui está nos falando dessa cegueira. E ele diz que seremos cegos, vendo só o que está perto. As coisas daquele momento. Nós só estamos com os olhos abertos para as coisas que se passam aqui fora, bem perto de nós. Não pensamos nas consequências dos nossos atos. Só aquilo imediatismo que nos leva a tantos prejuízos, cegos porque não vemos o próximo passo. Não vemos o próximo passo. Andamos na noite. Quando você observa
aquele momento lá, quando Deus pediu a Moisés que chamasse os líderes de Israel e que trouxessem os seus cajados com o nome da tribo e o nome do líder, 12 cajados, 12 varas, e botasse diante, na tenda da congregação, diante do testemunho, Deus diz lá, eu os encontrarei. Eles botaram de noite, no outro dia de manhã, todo mundo esperando para ver porque ele disse, a vara do homem que eu escolher, essa florescerá. No outro dia, Moisés foi lá, todo mundo olhando, saíram 11 varas secas do jeito que entraram. Uma tinha inchado, florescido, já dava gomos e frutos. Era a vara de Arão. Mas se Arão era o escolhido de Deus, por que a vara dele nunca tinha florescido? Porque nunca tinha permanecido na presença de Deus. Como nas horas da noite. Você sabe o que são as horas da noite? A noite é uma época da nossa vida em que nós não vemos nada, não sabemos para onde dar o próximo passo. Ficamos parados. E agora? Para onde eu vou? Qual é o próximo passo a dar? O que eu devo fazer agora? Não sei como continuar. Porque é noite, é tempo de ficar paradinho, sossegado diante de Deus. Porque é diante de Deus que o ministério floresce. É diante de Deus que as coisas mudam. À noite, ele diz que cego é aquele que só vê o que está em volta dele. Pedro também nos diz que os cristãos que não veem a importância de buscar essas qualidades esqueceram que foram purificados de seus pecados. Quantas vezes nós esquecemos disso? A lembrança do que Deus fez por nós, apagando o nosso pecado, deve nos motivar para conseguirmos progresso espiritual. É isso aí. Nós precisamos saber, para que sejamos filhos de Deus, para que nossos pecados tenham sido perdoados, para que nós tenhamos sido purificados, foi um preço muito alto, uma investida fora do comum do Senhor da Glória. Nós não podemos esquecer disso. O que foi necessário para que fôssemos purificados. E nós fomos purificados para que possamos nos aproximar. Porque leproso não pode se aproximar. No momento que a lepra é curada, o leproso é purificado para se aproximar. Para muitos crentes, a vida cristã começa com um espasmo inicial e é seguida de uma inércia crônica. Aceitei Jesus, vim para a igreja e depois, é um espasmo e em seguida uma inércia. Aqui, nessa segunda carta, Pedro nos adverte para nos esforçarmos em adicionar, em acrescentar sobre a nossa fé. A fé Deus dá, porque a fé é um dom de Deus. Vou explicar. Digamos que eu chego aí na igreja de Tampa, com uma porção de Bíblias para vender. E eu quero que todos tenham uma Bíblia. Mas ninguém tem o dinheiro para comprar. Então, eu saio, cada Bíblia vai custar, digamos, $20. Então, eu dou $20 a cada um e cada um vai comprar a Bíblia. É isso que Deus fez. Ele deu a você, meu irmão, a mim, a todos nós, uma dose de fé necessária para você crer na palavra que está sendo pregada.
É isso. A palavra de Deus diz lá em Efésios 1, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não são todas as pessoas que creem. Lembra de Paulo, quando fez o seu discurso no Areópago em Atenas? Muitos saíram, mas alguns se apegaram a ele. Inclusive Dionísio, o Areopagita. É assim? Nem todos crerão. Vou fazer um parêntese. Lá no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, ele fala daquele rio que sai do santuário. Sabemos que aquele rio significa o Espírito. Você vê que no rio existem várias qualidades de peixe. Eu vou dizer um peixe que tem no rio, é o pintado. Outro peixe do rio é a traíra. Outro peixe do rio é a sardinha, embora tenha lambari. Lambari, porque lambari só tem rio. Nesse rio, o pintado nasce, cresce, se desenvolve no cardume de pintado. Pintado não nada no cardume de lambari. O lambari nasce, cresce, se desenvolve no cardume de lambari. E a traíra no cardume de traíra. Mas todos são peixes. Eles recebem a temperatura do mesmo rio. Eles nascem, crescem, se desenvolvem no mesmo rio. Eles seguem a direção do mesmo rio, mas eles estão em cardumes diferentes. O que significa que no rio do Espírito, o assembleiano é filho de Deus? É. O batista é. Presbiteriano é. Até o anglicano. Cada um no seu grupo, mas são todos filhos de Deus. Uma coisa de batista não é assembleiano nem aqui nem na China. Não dá. O presbiteriano não é metodista. Tem o seu jeitinho, cada um tem seu jeitinho. São todos filhos de Deus. Mas a Bíblia diz ali em Ezequiel 47 que o seu peixe, o peixe desse rio, segundo a sua espécie, será em multidão excessiva. O que significa? Que nós, cada um tem a sua isca. Você não vai pegar pintado com minhoca, mas você jogar minhoca, o lambari morde. O que eu quero dizer é que o Filho de Deus é um peixe, cuja isca é a palavra de Deus. Lançou a palavra de Deus, aquele que é chamado em filiação, ele morde, ele vem, porque ele é chamado para ser filho de Deus. Não dá para entender isso, mas aquele que é selecionado para ser filho de Deus, chega o momento que a palavra rasga o seu coração e entra. E ele que às vezes rejeitou tantas vezes, chega o momento que ele se derrete. Porque chegou o tempo dele. Para muitos cristãos, nós vemos aqui Pedro nos adverte a nos esforçar. Porque Deus nos dá essa fé básica para crer no Evangelho. Aí nós nos rendemos. Naquele momento, Deus nos transporta do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora nós estamos aqui, recém-nascidos, filhos de Deus, precisando de leitinho. E agora estamos salvos. Não fizemos nada. Mas agora, junto com o Espírito, vai haver o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa dedicação. Porque a salvação nos é dada de graça.
mas a santificação vai sendo construída passo a passo, o Espírito em nós, junto com a palavra, e nós nos dedicando. Essa é uma lição que vai cada vez mais funda, Pedro nos ensinando aqui na sua segunda carta. Ele diz, não, alguns cristãos não aceitam com bons olhos o que está escrito aqui no versículo 5. Por isso mesmo, quando o apóstolo diz, vós, reunindo toda a vossa diligência. Está vendo? Ele diz, esforçai-vos para acrescentar. Ele diz, esforçai-vos para acrescentar a vossa fé. Sabe por quê? Aí, irmã, mas isso aí dá a impressão de conseguir a salvação pelas obras. Mas nós devemos lembrar que a fé sem obras é nula. É pelas nossas obras que nós mostramos em que cremos. Hoje se fala muito em fé, mas não se dá ênfase ao estilo de vida que declara qual é a nossa fé. As pessoas vão olhar para a minha vida e vão saber qual é a minha fé. O baixo nível da vida espiritual dos cristãos decorre do baixo nível da pregação, do ensino da igreja onde eles vão, se é que vão. Por causa da falta do ensino, é que muitos jovens pensam que não há nada errado em dormir com a namorada sem estar casado. É por causa do baixo nível? É sim. Triste ver que esses jovens não veem nenhuma conexão entre o seu comportamento e a sua fé. Fé e comportamento. Você crê que nenhum impuro entra no reino dos céus, mas você se vive na impureza, e daí? Eles já não fazem nenhuma conexão. A sua mente está totalmente cauterizada. Esforçar-se não é legalismo, não. Trabalhar a salvação não é trabalhar pela salvação. Não é trabalhar para ser salvo. É trabalhar em consequência de ser salvo. As pessoas não estão mais compreendendo a diferença entre graça e esforço. E um não é oposto ao outro. Quando nos esforçamos, existe o poder da vontade, da nossa escolha. O poder da graça divina operando em nós, porque nós escolhemos. Olha, enquanto a lei dizia, esforça-te para fazer, a graça nos diz, está tudo feito, está tudo pronto. Deus entra suprindo com poder e eu entro com a determinação. Determinação. Eu entro com isso. Querido, nós lemos a lista de qualidades que Pedro nos diz que devemos nos esforçar para acrescentar à nossa vida cristã. E nós vemos que a primeira coisa que Pedro menciona é a fé. E nós precisamos hoje falar um pouco de fé. Não é para acrescentar fé, é a fé que nós já possuímos. Nós não vamos acrescentar fé nenhuma, porque nós não temos fé para acrescentar. A fé é um dom de Deus,
é um dom espiritual. E você vê isso lá em 1 Coríntios 12. Fé é dom espiritual. Deus nos dá a fé básica para crermos em Jesus Cristo. Depois, à medida que nós vamos nos esforçando, ele vai multiplicando a nossa fé enquanto nós vamos acrescentando. E isso nos deixa bem claro que se nós não possuímos a fé básica como filhos de Deus, qualquer esforço em acrescentarmos as virtudes que ele menciona serão apenas moralismo. Só moralismo. É preciso que nós tenhamos a fé básica, que nós tenhamos nascido de novo. Religião é reduzida à prática moral e pronto. Vemos tanto isso por aí. O crescimento espiritual depende de acrescentar uma qualidade à outra. A vida cristã começa com a fé. A fé é a base. A fé é que vai segurar toda a estrutura. Fé consiste em receber aquilo que a gente deseja. Você recebe. E Deus vai multiplicando este dom enquanto você vai se esforçando. Quando nós lemos João, no capítulo 1, versículo 12, João diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Olha, aqui nós vemos que crer não é apenas acreditar, mas é receber. Porque quando você acredita, você dá crédito. Que coisa maravilhosa! Mas você recebe, é seu, você possui. Como é que você possui? Olha uma coisa que eu quero que você veja na palavra de Deus. Os mansos, bem-aventurados os mansos, Jesus que diz, porque eles possuirão a terra. Isaías diz, os mansos possuirão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Tudo bem, essa palavra é verdadeira, é porque é a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que Moisés era um homem manso, o homem mais manso da terra. Ele entrou na terra, mas se ele é manso, a palavra diz que ele possuía terra. E como é que ele não entrou na terra? O ministério de Moisés foi do Cairo até Moabe, no limiar da terra prometida. Nunca pisou na terra prometida. Mas ele era o homem mais manso da terra. Como não possuiu? Possuir. Possuir não é entrar lá e pisar. Por quê? Quando Deus o chamou ali em Pisga, no Monte Nebo, Deus diz para ele, olha aí, Moisés, toda a terra que sob juramento eu prometi a Abraão que eu daria a sua descendência para sempre. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas para lá não irás. Ali morreu Moisés, servo do Senhor. Como foi que Moisés possuiu? Em fé. Ele olhou e gritou de alegria. Eu creio que ele teve vontade de dizer, vai, Josué, vai, entra, toma, é nosso. Ele possuiu na fé. Ele possuiu no coração. É contar como o céu. Isso é fé.
Fé não é apenas dar crédito, é possuir. Porque você recebe aquilo. O pensamento básico, o nome-chave do grego pistis para a fé é confiar, é descansar. Quando nós lemos ali em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é? Isso deixa bem claro que a fonte da fé é o próprio Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto é dom de Deus. Então, Deus é a fonte de toda a fé. De algum modo misterioso, Deus faz tudo isso nos fazendo crer e nos fazendo receber. Você vê a força de um dom de Deus que já está em você, meu irmão. Você não estava lá. Você nunca viu morto ressuscitar. Você nunca, mas você sabe que aconteceu. O que é isso? É um dom lá no seu coração. Não é? Você se lembra daquele povo? Você se lembra desses mártires por aí morrendo pelo nome de Jesus, todos gritando que Jesus ressuscitou e que vem buscar? Não viram nada. Fé. Receberam. Possuíram. Não é? Tudo. Porque se cremos e não recebemos, não possuímos, não é fé no verdadeiro sentido bíblico. A fé, ela tem uma força que nos leva a agir. Nos leva a agir. Ela nos leva à obra. Aí é que Tiago diz, mostra-me a tua fé sem obras, e eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Pelo que eu faço, pelo modo como eu vivo, eu te mostro em quem eu creio. No Novo Testamento, a fé é descrita de várias maneiras. De várias maneiras. Mas em cada vez ela contribui para nos ensinar mais. Nos evangelhos, ela está comumente associada aos milagres de cura de Jesus. Aquilo dali mexia com a fé das pessoas. Não é? Os olhos de Jesus, eles estavam sempre prontos para detectar quem em fé vinha a ele na expectativa de um milagre. Na expectativa. Não há um clima melhor para receber do que a expectativa. Quando a igreja está em expectativa que o pregador se levanta, a palavra sai assim, entrando nos seus corações, porque eles estão em expectativa. Eu tenho muita dificuldade quando eu vejo uma igreja que se mexe para todo canto, gente para todo canto. A gente está pregando, muitas vezes eu paro. Paro para ver se as pessoas entendem que tem que ficar quietas. É menino para cima e para baixo. Eu não sei por quê que criança brasileira não sossega na hora do culto. Parece que elas têm formiga. As mães preferem deixar. Eu falo das mães, mas essas crianças também têm pai. Por que a gente sempre bota a culpa na mãe? Isso parece que eles não têm nenhuma expectativa. Não é? Parece que não tem nenhuma expectativa. Então, você vê que Jesus estava sempre atento para ver quem estava com expectativa, com a fé, pronta para operar o milagre. Nas cartas de Paulo, a fé é descrita como confiança pessoal. Na carta aos Hebreus, fica claro que a fé é uma forma de insight. É o poder de ver a realidade atrás
de uma aparência que pode ser enganosa. Para Pedro, a fé é a convicção que o que Jesus diz é verdade e que nós podemos confiar, descansar nas suas promessas e sermos participantes do que ele tem, está escrito aqui no versículo 4. Está vendo? Fé. Eu li uma vez, eu não sei quem escreve isso, eu acho que é o Dr. Martin Lloyd Jones. É como nadar. É um convite à aventura. E não sabemos como é até praticarmos. A mãe que diz ao filho que ele não vai nadar até que saiba, está errada. Ele não vai saber nadar se ele não começar. Então, quanto mais você usa a sua fé, mais você fica confiante. Quanto mais você depende de Deus, mais você aprende a depender dele. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre preguei e sempre achei que vivia na dependência de Deus. Eu sempre disse, não, quem sabe é Deus, estou dependendo de Deus, mas agora eu sei o que é depender de Deus. Sabe? Como é que eu aprendi? Agora na quarentena, eu não posso fazer nada. Não há o que eu possa fazer. É Deus que faz. Irmã, quando é que a senhora vai abrir lá para as crianças da casa de Marimar? Não sei. Mas como que não sabe? Não sei. A senhora despediu o povo? Não. Por quê? Não sei quando volto. E se não voltar? Não sei. Quem sabe é o dono do negócio, que é Deus. Será que as aulas voltam? Não sei. Sabe o quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Deus está nos ensinando isso. Olha o que eu vou lhe dizer. Não tem um governo em qualquer nação deste mundo que estivesse pronta para isso. Não tem uma escola que tivesse preparado, um professor, um aluno, uma família que estivesse pronto para isso. Ninguém está pronto para essa situação. Brigamos com o governo, brigamos com todo mundo, os pais estão reclamando com a escola. Ninguém estava preparado, ninguém sabe o que fazer. A escola está fazendo o melhor que pode, os professores fazendo o melhor que podem, os pais fazendo o melhor que podem, as crianças fazendo o melhor que podem. Todo mundo se esforçando mais, fazendo projeção em cima de quê? Do nada. A última palavra vem lá do alto. Então é melhor olhar para o alto e deixar, enfim, aprender de uma vez por todas, viu, Edmeia? Que a última palavra está na mão de Deus. Acabou a agenda! Aquela agenda que está cheia até março do ano que vem, sossegou. A minha agenda agora é live. Pronto. Olha nós aqui. Porque para Pedro, fé é a convicção de que o que Jesus diz é verdade, que nós podemos confiar nas suas promessas e nós somos participantes. Se nós queremos ter a natureza divina em nós, precisamos crescer nessa fé. Como eu falei desse escritor que disse que a fé é um convite à aventura. Você começa, você entra, e você vai, e quanto mais você nada, melhor você vai nadar. Você começa com a fé pequenininha e vai, e vai, e vai, até que você se torne um herói da fé. E é só isso que Deus quer. Incredulidade não é a mesma coisa que dúvida. Porque a dúvida, se ela é positiva, você procura a verdade, como João Batista procurou. João Batista mandou seus discípulos a Jesus para saberem se Jesus era mesmo aquele
E Jesus disse para ele, olha, vão, diga para João o que vocês viram. Olha, diga para ele. Nós precisamos alimentar a nossa fé ouvindo a palavra de Deus. Isso nós vemos em Romanos 10, no versículo 17. Romanos 10, no versículo 17, eu creio, está escrito, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida pela palavra de Deus. Porque você, quanto mais ouve a palavra de Deus, você ouve Deus falando, não importa se a voz é do pastor Maurício, da irmã Edmeia, de qualquer um outro pastor, qualquer um outro pregador. É bom. Eu aconselho a você, meu irmão, quando você lê a Bíblia, que você lê o que Deus está falando. Tem uma Bíblia que põe palavra que saiu da boca de Jesus em vermelho. Você abre a boca e diz alto. Procura ouvir Jesus falando aquilo. Já pensou Jesus falando português com sotaque brasileiro? Que lindo! Não é? Não é? Porque fica mais bonito. Com sotaque brasileiro, viu, Tânia? Olha, procura ler e ouvir, porque aquela palavra aí saiu do coração dele. Assim, a fé cresce quando nós nos expomos, quando nós nos abrimos, como uma flor que se abre para receber o calor e a energia do sol. Nossa mente, nós quando abrimos a nossa mente para a verdade contida da palavra de Deus, nós procuramos receber essa promessa que nasce do coração de Deus e é derramada para nós através da sua palavra. Outro modo de crescer na fé é agir em fé. Pensemos no filhote de águia. Quando ele deixa o seu ninho e se joga no ar. Meu Deus do céu. A águia parece uma mãe doida. Como é que joga o filho assim no ar? Ela joga o filho no vazio e desfaz o ninho. Se ele quiser voltar, não tem para onde. Ela joga o filhote no ar, no vazio. Será que o ar vai segurar aquele filhote? Ela sabe que não. Não é maluquice alguém se jogar no espaço? Pode ser a morte, não é? Mas existe na águia um instinto que a leva a abrir as suas asas como uma voz que vem lá de dentro. Vai, você tem asas, é hora de abrir suas asas. Suas asas são para lhe segurar no ar. E ela abre as asas e ela começa a planar. Que liberdade! Porque ela foi feita para planar. Então agora ela está inteira. Agora a águia está inteira. Você também, filho de Deus. Olha, quando Deus lhe fez, ele deixou em você um ingrediente. Você nasceu para adorar. Esse é o ingrediente que ficou em todos os filhos de Deus. Todo homem. O homem, quando ele não adora a Deus, ele adora uma pedra, ele adora uma árvore, ele adora o mar, ele adora o sol, ele adora o dinheiro, ele adora a si mesmo, mas ele vai adorar, porque ele foi feito para ser um adorador. E quando você começa
a adorar o seu Deus, o Deus verdadeiro, você começa a planar na oração, porque você foi feito para isso. Agora você está completo, homem pecador, filho de Deus, adorando. Tudo isso em fé. Como precisamos abrir as asas e permitir que o Espírito Santo nos segure. Deus pode fazer maravilhas onde há fé. Você se lembra do que acontece ali em Lucas 17, no versículo 14, quando daqueles leprosos, olhe bem, aqueles leprosos, 10, eles tinham certeza de uma coisa: nós somos leprosos. Leproso não pode se aproximar, então eles gritaram de longe. Lucas 17. Eles gritaram de longe porque sabiam que não podiam se aproximar. Então, ali eles estavam dizendo: somos leprosos. Só que Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus disse: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E eles foram. Eles foram. Eles creram que alguma coisa tinha que acontecer, senão Jesus não ia mandá-los para o sacerdote. Só que eles tinham que ir ao sacerdote. Os passos eram esses. E aí o sacerdote foi curado, então vai começar o processo da purificação. Mas a Bíblia diz que aconteceu que indo eles foram purificados. Não precisava mais do trabalho do sacerdote, porque o sumo sacerdote Jesus Cristo já tinha resolvido o problema. Eu costumo dizer que Deus, quando cura o cego, não deixa miopia. Eles foram purificados. Por quê? Pela fé. Eles podiam não ter ido. Eles podiam ter imposto a mão para a gente de longe e ter declarado a nossa cura. Vou para o sacerdote do jeito que eu estou, para quê? O que é que eu vou fazer lá? Não, eles foram em fé. Eles creram na palavra que saiu da boca de Jesus. Foram purificados. Um deles voltou e se prostrou aos pés de Jesus, dando glórias ao Pai. Nós precisamos ver isso. Eles foram purificados pela sua fé. Fé também é uma oportunidade para crescermos quando somos chamados a situações ambíguas e incertas. Nós vemos que é fácil ter fé quando o sol brilha. Mas e quando acontece a tempestade? Como é que é? Né? Deus não vai perder o seu trono por causa da nossa fé. Ela pode ser pequena. Às vezes, quando Deus demora a responder uma oração, a gente resolve dar uma ajudazinha, que nem Abraão, né? Aí a gente adquire um Ismael, porque resolveu dar uma mãozinha. Mas se Deus prometeu, fé e vai discernir o que está em volta de você. Você vê lá em 2 de Reis 6, quando Geazi saiu e viu que eles estavam cercados pelo exército do inimigo. Ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu, não andais. Não temas, porque maior é o número dos que estão conosco do que estão com eles. Só que Geazi não via ninguém com eles. Aí, quando Eliseu viu o pânico estampado no rosto de Geazi, Eliseu fez a seguinte oração: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja.
E Deus abriu os olhos de Geazi. Geazi viu que eles estavam cercados de carros de fogo, com cavalos de fogo. Aqueles cavalos de fogo, com aquelas carruagens de fogo, não chegaram agora. Já estavam lá, mas Geazi não via. Então, aqui você tem uma coisa. Você tem o olhar do profeta e o olhar do servo do profeta. Você tem aonde ia a visão de Eliseu e até onde ia a visão de Geazi. Nós somos chamados a crescer, recebendo uma outra lente, olhando por uma ótica diferente. É sobre isso que nós vamos estudar aqui na segunda carta de Pedro. Nós vamos acrescentar virtudes, enquanto Deus vai multiplicando a nossa fé, para que nós passemos a olhar as circunstâncias e enxergar, não da forma como o ímpio vê, mas da forma como um filho de Deus deve ver. Nós vemos que o profeta via a proteção de Deus, o mundo espiritual em volta dele, mas Geazi não via, porque o homem natural não discerne as coisas espirituais. Quando Pedro diz que graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ele está falando coisa muito séria nessa sua segunda carta. E ele diz, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Então, ele deixa para nós a certeza que nós nunca estaremos prontos, que seremos sempre discípulos. Discípulo é aprendiz, aprendiz é estudante. Estudante é aquele que reconhece que precisa aprender. Só tem um mestre que é Jesus. Vamos sempre aprendendo com ele. Vamos sempre crescendo. O grande problema aqui é que muitas vezes nós esquecemos isso e nós paramos. Tá bom, para mim chega. Não. Nós precisamos continuar aprendendo. Então, continuaremos da próxima vez. Por hoje, nós estudamos até o versículo 8. Vimos que, quando nós pensamos em crescimento, nós precisamos estudar, aprender esses 7 degraus. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Cada uma delas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.